Como se diferenciar diante de uma concorrência tão acirrada? Esse é o papo de hoje. Para isso, eu estou aqui com Paulo Paroli. Vamos lá, Paulo, vamos para a prática agora. Vamos continuar. Roda a vinheta. Olha, eu estou aqui, nada mais, nada menos que alguém especialista no assunto, né, Paulo? Paulo que é publicitário, que tem alguns MBAs e algumas pós-graduações em experiência do consumidor, Neurociência do consumidor. neurociência do consumidor e uma infinidade de outros cursos e outros feitos aí no que se refere, né, a ser diferenciado no mercado, com um olhar mais acirrado para o consumidor, para o cliente. Teve aí na Disney afora, no Oriente Médio, enfim, né, Paulo, nos maiores mercados, né, no que se refere à inovação, à experiência do cliente. E agora nós vamos falar sobre a parte prática desse negócio. Efetivamente, como eu faço, né? Isso é para grande empresa ou pode ser essas coisas que você vai falar aqui para a gente agora, ou pode ser feita por pequenos empresários também, Paulo? Pequenos negócios? Na verdade, pode ser feito pelo pipoqueiro. Boa. Porque o que acontece, assim, a gente vive num mundo onde a informação ela é disponível para todo mundo. Show de bola. E isso faz com que acabe comoditizando todos os serviços. Legal. Então, aquilo que muitas vezes era só uma empresa de São Paulo que tinha acesso a alguma informação, Hoje não hoje mais, todo mundo né? tem. E se você simplesmente fizer um copia e cola daquilo que você vê, você está fazendo o mesmo copia e cola que seu vizinho está fazendo, que seu concorrente está fazendo. Não é o caminho. Não, a ideia é que cada vez mais o que vai diferenciar uma empresa não é o serviço de qualidade que ela oferece. Sim. Porque o serviço de qualidade é obrigação. Qualidade e bom atendimento, né? Eu vejo muito isso. Qual que é o seu diferencial? Qualidade, atendimento, bom atendimento. Peraí, né? Você abriu uma empresa para isso. Isso é obrigação O mínimo, sua. né? Exatamente. Se você não fizer um corte bem feito, uma unha bem feita... Exatamente. Para que você tem um salão? Mas eu vejo também, Paulo, muitos empresários, muitos profissionais, né? Eu vou falar do meu ramo de atividade, né? Do ramo de atividade que se destina a esse canal aqui. Essas orientações servem para todos, mas nós vamos falar de salão de beleza, concorda? Eu vejo muita gente buscando diferenciação num copia e cola de alguém que está fazendo alguma coisa diferente também. Qual que é o caminho da diferenciação? É esse realmente eu fazer de forma diferente ou ser autêntico naquilo que eu realmente acredito, naquilo que eu realmente... na essência, né? Elaine, quando você faz algo que você não acredita, não vai durar muito tempo ou não vai ter verdade naquilo que você faz. Não é sobre pendurar melancia igual porque o outro está pendurando a melancia. Pode ser que a melancia para o outro faça sentido. Pra você não Conecta faz. com ele, para mim não faz, exato. E você não consegue manter uma máscara por muito tempo. Uau. E as pessoas são treinadas para identificar a autenticidade. Entendi. Todos nós somos. Então, você percebe se a fisionomia da pessoa tem a ver com aquilo que a boca dela está falando. E aí você tem clareza sobre se você está num lugar que está realmente te entregando algo verdadeiro ou se está tentando te enganar de alguma maneira baseado em algo que funciona em outro lugar, mas que não tem nada a ver. Nem com ela, mas o maior problema é você ter a ver com o público dela. Se a cultura daquele lugar onde ela está colocando tem a ver com a cultura do lugar onde Ela está querendo entregar. ela buscou a informação que ela está copiando. Se a cultura do público que ela vai atingir é a mesma do público que aquele outro salão atende. Legal. Sabe? Então, nada pode ser simplesmente copiar e colar. Óbvio que você não precisa inventar a roda todo dia. Legal. Tem muita coisa que funciona em outros lugares que você pode aprender e usar. Tanto o que fazer quanto o que não fazer. Sim, você não precisa exatamente. aprender apanhando. Porém, é muito importante que você tenha clareza de quem você é e de quem é seu público. E é isso que a gente vai começar a falar. Show de bola. Uma coisa que é muito importante, que cada vez mais vai diferenciar uma empresa no mercado, é a experiência gerada. Então, você fala hoje muito sobre customer experience, sobre user experience, que são situações que vão mudando formas de você ter um relacionamento com serviços.
Então, você pega, por exemplo, a experiência do consumidor. A experiência do consumidor, ela é a amplitude de tudo que você recebe, do momento que você é impactado até o momento que termina a sua relação com aquela empresa. Já a experiência de usuário é aquilo que você está vivendo naquele momento. Então, vamos pegar, por exemplo, uma experiência de usuário para quem vai comprar uma passagem aérea, como exemplo, Tá. hoje. Não tem mais onde comprar passagem aérea, a não ser pela internet. Praticamente, tirando algumas situações específicas de você Sim. ir numa agência de viagens, para pacotes, para uma série de coisas que te facilitam muito, você, para comprar uma passagem, só por comprar, você entra no aplicativo, já compra lá e tal, e isso facilitou muito o processo. E isso traz uma comodidade muito grande, você fazer na sua casa, no horário que for conveniente para você, não tem que ter ninguém te atendendo, não tem, existe um processo todo que facilita muito a sua experiência de usuário. Sim. Só que daí você faz tudo isso e na hora de embarcar, você só vai despachar a mala. Mas para despachar a mala, você pega uma fila de 45 minutos em pé, aonde você não está sendo respeitado, aonde não tem a informação clara de o que você tem que fazer. Então, a sua experiência como consumidor é muito ruim. Parou num ponto essa preocupação com a experiência. Ficou, Sabe? entendi. Ficou incompleto ali, né? Você É, fornece uma coisa legal, mas depois não dá continuidade para aquilo, para o todo. E a exato. E experiência a é o experiência todo. é o todo. Entendi. A relação sua é do momento que você compra a passagem até o momento que você chega no destino. Sim. E o que faz a diferença em qualquer negócio? É você entregar coisas a mais do que o esperado. Se a pessoa vai num salão para cortar o cabelo e ela tem surpresas positivas agregadas a isso, ela dificilmente vai em outro lugar cortar o cabelo. Claro que o cortar o cabelo é o principal. O Mas cabelo tem que tudo ficar conta, né? bem feito, tem que Ah, ficar bem é o cortado. básico, né? Não, é a obrigação. Você abrir um negócio de salão, você tem a obrigação de entregar qualidade. Legal. Qualidade não é diferencial, é obrigação. Os diferenciais são as experiências que você vai gerar. Então, agora, que experiência que eu vou gerar? Não é você pega, abre um salão e o grande diferencial seu é que passa o Campeonato Brasileiro na TV. Não. Não, o seu público não tem o menor interesse naquilo. Sim. Se seu foco for, não generalizando, Sim, né? sim, 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 sim. Mas, em princípio, não me parece ter relevância Sim, sim. eu ter uma experiência num salão voltado pro público feminino de ter a Com assinatura de um canal canal de transmissão futebol. de É. futebol. Por outro lado, na sua área masculina, isso pode ser um ótimo diferencial. E quem que Sim. oferece? Coisa É. simples. Você vai ter o Sim. custo do quanto? De R$ 70 por mês para ter Premiere naquela aí, TV uma. um Premiere. O cara que só tem tempo para cortar o cabelo na hora do jogo do time dele, Cara, aonde isso que é ele vai? fantástico, exatamente. Show de bola. Onde que ele vai? É isso Ele aí. saber que ele vai estar lá cortando e na frente dele tem uma TV Top, passando o né? jogo do time dele, ou de outro time que ele gosta de Sim. acompanhar, tá ótimo. É um diferencial. É algo mais do que você esperava. É algo mais do que cortar cabelo. Você entendeu a demanda daquele público específico. Para isso eu preciso ter um olhar mais Para isso existem algumas genuíno técnicas. para o Tá? cliente. E técnica. É. Show de bola, olha lá. Um ponto é a criação das personas. Quem é essa pessoa? Quem são esses clientes? Você vai sintetizar em algumas personas quais são os principais perfis do seu público. Então você vai ter lá que grande parte do meu público são mulheres entre 30 e 45 anos, que são mães, que trabalham e que têm um tempo assim, assim, assado, que costumam consumir tal coisa, que tem na sua
agenda horários assim, de tal maneira. Quanto mais informações, mais eu conheço Mais essa pessoa, clareza. mais clareza. Aí você tem um segundo perfil de público. Se tem filho, se não Que tem são filho. adolescentes que vão no seu salão também. Essas adolescentes, como que elas estudam, quais são os horários delas, o que que elas esperam de um salão, como que... Então, você delimita 3, 4 tipos de pessoas diferentes. Isso é importante. Então, é o homem, é a mulher, é a adolescente, e assim, o que que cada perfil desse consome? Quando você entende isso, você vai saber que para as adolescentes, hoje existe um tipo de moda de unha que é de adolescente. Foi a partir desse princípio, dessa base, que surgiram tantas empresas especialistas. Por exemplo, um salão de beleza que é especialista em cabelo cacheado, por exemplo. Sim. É pensando nesse projeto, Você nessa nichou, ideia. você criou personas. Legal. E isso te diferenciou em relação à concorrência, que trata todo mundo como igual. E você pode ter dentro do seu salão atendimento a vários perfis, mas que você se especialize em cada um desses perfis. Legal. Agora, se você não quer ter uma estrutura, você pode segmentar, especialmente em mercados maiores. Você acaba nichando, né, criando um nicho específico daquilo que você vai estar oferecendo, baseado no perfil de personas que você quer atender. Legal. E isso tem que ter a ver com o que você acredita também, e não com o que está na moda, o que vai me dar mais dinheiro. Então, quando você fala em cabelo cacheado, se você entender a essência do que é um tratamento de um cabelo cacheado e o que isso significa na cultura de quem tem cabelo cacheado... Pronto. E para entender... A essência ela é verdadeira. As pessoas que vão lá sabem que você não está tratando só do cabelo dela. Você está tratando... Compreende ela, né? Você está do lado dela, né? Da vida dela, da alma dela. Que top. E ela vai trocar de salão? Não vai. Não vai. Muito dificilmente. Então, você deixa de ser commodity. Você deixa de ser... Só para deixar claro para todo mundo, commodity é algo que não tem diferenciação. Tipo, você vai pôr gasolina no carro. Gasolina é gasolina. Entendeu? Então, onde tiver mais barato, eu vou. Concorre por preço, Contanto né? que me dê segurança de que aquilo tem boa qualidade, eu coloco na mais barata. Pronto. E quase todos os serviços eles acabaram comoditizando. Isso é um problema, né? Porque serviço já era... A ideia do serviço é não ser parecido com nada, né? É ser único, né? Mas quem que está tornando isso único? É aí que vem. Você cria as personas. Depois disso, você faz algo que chama mapa de empatia. É importante pesquisar na internet, pesquisa sobre mapa de empatia. Legal. E vai vir uma espécie de um canvas, assim, de uma arte, onde você coloca quem é essa persona no centro disso, e aí você vai ter lá o que ela fala, o que ela escuta, quais são as dores dessa pessoa, quais são os sonhos dessa pessoa. A hora que você começa a entender plenamente quem é seu público, muda tudo, você né? faz exatamente o que vai resolver a dor que ela tem. Você faz exatamente o que vai ser ajudá-la a realizar os sonhos que ela tem. Você entende quais são Quanto as vale frustrações isso? que ela já Se teve você ao buscar cobrar ajuda. 40%, 30% a mais do que o concorrente, e você realmente tiver focado naquilo que faz sentido para ela, que tem valor para ela, Muda tudo, né? ela vai mudar por causa de 20 Grandes reais a mais. insights aqui, tá, Paulo? Então, Cabeça tá Só fervilhando que, como que você chega para realmente ter clareza disso. do que ela escuta? Você tem que escutar, você tem que ouvir. Você tem que ouvir seu cliente. Você tem que ouvir o seu colaborador. Não necessariamente você tem que ser a persona. Você tem que ser a persona. Não necessariamente. Você tem que ser aquela alma resgatada da solução que você oferece. Na verdade... Se for, seria uma... Tipo, você viveu tudo aquilo e sobressaiu, seria melhor. Não. Não. Eu acredito que não, Elaine. Não. Porque, assim... Um dos problemas, muitas vezes, é personificar para você mesma A tua persona. o que você vai O que entregar. você- Ah, eu faço porque eu gosto disso.
Esse é um perigo. Mas você não está fazendo para você. Você está fazendo para o mercado. Show de Na bola. área de publicidade, tinha uma vez que eu tinha um cliente que falava assim: Ó, eu quero que você coloque propaganda às 6 horas da manhã da Porque minha eu empresa, assisto. porque todo dia eu levanto às 6 horas e eu vejo. Aí eu falei para ele: tá, mas você já compra na sua empresa. A gente tem que conversar Com com quem quem a não. gente quer que compre. Não é com você. Você já compra lá. Eu não preciso te impactar mais, sabe? Então, o que tem que entender é quem está consumindo de você. Só que, volta para a essência. Você tem que acreditar naquilo. Entendi. Tem que fazer parte de você. Se você falar assim, voltando ao exemplo do cabelo cacheado. Ah, eu vou trabalhar com cabelo cacheado porque é, a cliente dá valor nisso, mas você não acreditar Que um que aquilo faz parte de uma cultura, que aquilo faz parte de uma essência das pessoas e que você não entregar a verdade no valor daquilo tem para o seu cliente, vai ser desmascarado rapidamente. E ainda mais hoje, nesse tempo de que tudo é rede social, todo dia tem uma rede Você social vai ser nova, você desmascarado filma o tempo rapidamente. todo, tem sempre alguém com, né, com o celular na Então, mão. assim, faça aquilo que você acredita. Sabe? Legal. E o respeito pelas outras pessoas é cada vez mais uma obrigação que deveria ser desde sempre, né? Mas que tem que ser cada vez mais claro. Não, assim, mas também não vai para lacração que também não tem essência. O grande Sim. problema da lacração é a essência. É você querer vender que você faz parte de um processo que você não aplica. E aí que gera as situações, né? Então, ouça seu cliente, entenda as verdades do seu cliente. Quando a gente, voltando para a área que eu atuava do mercado imobiliário, a gente vendia, eu fazia parte da venda de condomínios com conceito resort, que tem inúmeros diferenciais para oferecer. Sim. Mas se você não entender o cliente e for só passando tudo que tem o produto, daqui a pouco você está vendendo pista de bicicross para um senhor de 80 anos de idade, que não tem interesse nenhum naquilo. Naquilo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ouvir o que tem valor para ele e mostrar dentro do seu produto soluções que vão atender ao que ele deseja. E isso que vai fazer a diferença em ele fidelizar com você. Legal. Tá? Legal, show de bola. Outra situação. Perguntando mesmo para ele? Perguntando, conversando, mas perguntando e escutando. O grande problema é que muitas pessoas perguntam E não e não escuta. escutam a resposta. Então você vai escutar, você Ou melhor, vai, se a resposta não está de acordo com aquilo que ele gostaria, refuta. ela faz. Aham. você vai escutar, você vai tabular, você vai mensurar, entendeu? Você vai passar pelo processo completo. Você vai entender quem é seu cliente. E outra forma muito boa de entender seu cliente é escutando os seus colaboradores. Uau. Porque ele está lá na ponta. Ah, aí ele que Ele atende, né? sabe as dores do cliente. Ele sabe. E o que é legal é que hoje em dia fala-se muito sobre diversidade. E aí tem algumas empresas que até nessa linha um pouco mais radicalizada disso, começa a colocar cotas. Não, porque na empresa tem que ter tantos por cento disso, tantos por cento do outro perfil, tantos por cento do outro perfil. E talvez não seja o caminho, né? Porque aí você acaba segmentando só por segmentar. Por outro lado, em um dos treinamentos que eu fiz, a gente passou 3 dias num processo de imersão nas principais empresas da nova tecnologia que existe no Brasil. Então a gente foi iFood, Nubank, PicPay, nossa, foram diversas. E uma delas foi o Mercado Livre. E a gente ia nessas empresas, e foram 18 empresas desse porte, né? E conversava com gestores dessas empresas para entender como funcionam essas novas tecnologias e como que isso está sendo colocado nesse mundo para a gente ter clareza Aham. disso tudo. E então a gente começa a entender desde
como funciona a questão de trabalho remoto, que para nossa realidade aqui É um desafio grande, né? é desafiador. E no caso de salão é praticamente impossível, né? Muitas coisas assim, viu? É, Ah. Você é, sabe que eu já tive vontade de deixar uma espécie de call center, assim, sabe? Para aquele atendimento telefônico e via WhatsApp de salão de beleza. Ou em casa, em casa acho que não, mas trancado numa salinha separada. Porque a recepcionista de um salão, cara, ela tem muitas coisas que ela consegue atender aquele cliente que está ali dentro, sabe? Que já chegou. E por muitas vezes aquele que está ali perde um pouco da atenção porque ela está ali sim. no WhatsApp respondendo. No WhatsApp eu falo hoje, né? Mas essa ideia era quando tinha muita ligação. A ideia era acabar com aquele barulhinho do telefone tocando. Hoje ninguém liga mais, né? Hoje, até com essa, voltando a falar um pouco sobre inteligência artificial, você tem como responder muitas demandas De sem forma. parecer que é um robô. Exato. Que Fazer essa que é o mais um importante. robozinho meio que É, humanizadinho ali, sem né? parecer que é um Legal. robô. Ah. E a inteligência artificial ela vai permitir cada vez mais isso. E aí, a vantagem da inteligência artificial é tornar os atendimentos mais humanos. Você passa a ter Legal. tempo que você gastava fazendo coisas que um robô pode fazer, que você vai poder dar atenção humana para as pessoas. Então, isso é um outro processo que é muito legal. O Paulo, falar de atenção, eu sempre conto essa história, sabe? Faz um pouquinho já de tempo. Eu tentando imprimir, eu não sou boa em tecnologia, eu ligo o computador, se ele não funcionar, eu reinicio, entendeu? Se ele não funcionar ainda, eu chamo o técnico. Tipo isso, sabe? E eu me lembro de uma vez que eu estava tentando imprimir, não ia, de repente apareceu uma telinha, eu até conto isso, né, muito. Apareceu uma telinha assim, a sua impressora precisa de atenção. Eu falei, pô, até você, cara. Aí eu sempre jogo isso, sabe? Se a minha impressora precisa, imagina o cliente que está sentado na sua frente. O O cliente, o ser colaborador, humano, a que é seu pessoa que primeiro está na tua frente, cliente, né? você tem que dar atenção. As pessoas são sociais. E o ser humano é essencialmente social. E é importante isso. Isso. Mas então, escuta o seu colaborador. E eu estava falando dessa visita nas empresas da nova tecnologia. E um diretor de recursos humanos do Mercado Livre falou uma coisa que fez muito sentido para mim. A questão não é quantificar quantas pessoas vão ter de cada perfil dentro de uma diretoria ou dentro de cada função. Mas é importante você ter uma diversidade cognitiva, não diversidade necessariamente de raças ou de gêneros, que o cognitivo também vai gerar isso. Porque uma mulher, ela teve uma experiência durante a vida dela diferente do homem. Não é que valha mais, mas ela entende mulheres mais do que o homem. Uma pessoa que foi criada num bairro com menos recurso, ele tem uma percepção de como funciona lá diferente de quem foi criado no leitinho desde que nasceu. Sabe? Exatamente. E quando você tem um produto que conversa com todo mundo, quanto mais pessoas que tomam decisão tenham vivências diferentes, maior a assertividade de comunicação que você vai ter com diversos públicos. Paulo, isso é assim, ó, Então não é disruptivo pra lacração. caramba, né? Uau. Não é lacração. É entendimento. Porque o que acontece? Por muito tempo, as diretorias eram formadas por perfis iguais. De pessoas que não vivenciaram coisas diferentes. Sim. Então, é importante ter essa diversidade cognitiva dentro dos processos. E aí a gente está falando aqui de empresas menores. Então, escuta seus colaboradores, que eles têm experiências de vida diferente da sua. Ele pode ter uma ideia que você nunca vai ter, porque você não viveu o que ele já viveu. Um colaborador insatisfeito ou que reclama, um cliente que está reclamando de alguma coisa, é uma pessoa que está te dando um baita de um presente, não É é? o maior deles. Né? Você tem que entender. Claro O que que tá tem por hora trás que pode daquilo até ter ali. uma injustiça no que ele está falando. Mas mesmo se tiver injustiça, é uma falha de comunicação sua. Boa. É. Eita, Lele, como é importante isso, né? O problema é realmente tirar do umbigo que tudo gira em torno de você. Entendeu? Tudo tem que girar em torno de quem te gera faturamento, que é seu cliente. E ele te gera faturamento através da sua equipe. Então, foco no cliente, foco no funcionário.
que você vai ter sucesso. Tá? Poxa, presentaço. Aí, questão de serviços agregados além do esperado. Então, pensa comigo assim, eu venho cortar cabelo, aqui na Elaine Guilherme. Aí eu saio da empresa, 6 horas da tarde, arrumo um horário e venho aqui cortar cabelo. Eu fico parado ali, cortando cabelo, fazendo a barba por cerca de 1 hora. Uhum. Nessa 1 hora, eu não posso usar meu celular, porque é muito Tô cortando o cabelo. complicado você fazer o seu serviço e eu estar lá mexendo no celular. Uhum. Né? Então, meu celular normalmente fica em cima do balcão. O meu, e acredito que de quase todo mundo. A mulher que está fazendo a unha, ela Fica não... lá. Uhum. Quanto custa para o salão ter vários carregadores de celular que a hora que você põe seu celular ali, fala assim, você quer pôr para carregar? Poxa, olha, gente, que top isso, Quanto né? custa? Pega um carregador de cada, pronto, e pronto. Não, não, pega 5 de Ah, cada. Ah, que top. Show de bola isso, hein? E aí, Coisinhas minúsculas e que eu, custam no muito final pouco, do dia, né? a hora que o meu celular já está descarregando, Você eu ganha uma saio daqui carguinha 1 ali. hora depois com o celular carregado. Se eu quiser sair daqui para ir para um restaurante, se eu quiser sair... Isso já mudou a minha experiência. Por quê? Porque eu pensei nas dores do cliente. Show de bola. Sabe? Wi-Fi disponível para quem está aguardando. A mãe vem e traz o filho para cortar cabelo. Ela tem que ficar parada. Disponibiliza um Wi-Fi. No mínimo, né? O Wi-Fi hoje é básico, Sabe? né? Por Hoje... mais básico que seja. Mas o Wi-Fi hoje, se você não tiver, pelo amor de Deus, né? Interação para esses acompanhantes. Alguma coisa, né? Coisa que faça sentido para aquela pessoa. Ó, eu corto cabelo de crianças. Quem vem normalmente com criança é mãe. O que essa mulher pode ter aqui que nesses 30 minutos que o filho dela está cortando o cabelo seja agradável para ela? O Paulo, você acha que entra isso nesse ponto? Por um ano, uma época, eu levei o cara que hoje é o dono do meu salão. O dono do meu salão é ótimo, né? Mas eu levei o Gabriel para um... A gente estava num evento, tá? Eu falei, Gabriel, vamos lá no Outback. E aí, a gente viveu aquele momento, aquela experiência lá. E sabe o pãozinho inicial do Outback? Uhum. E aí virou aquela frase por quase um ano até a gente entender, porque assim, o que eu tenho, o que eu posso entregar, qual é o pão que eu posso entregar aqui no meu salão, até que esse cliente comece realmente a ter, até que chegue o prato principal dele. Sabe? Porque você chega lá, às vezes você fica até na fila, né? Do Outback, estratégico ou não, mas geralmente você fica numa fila ali, né? Até aí você pede, não é que demora o teu prato principal, mas já de cara vem um pãozinho ali com, enfim, com aquelas coiseiras todas, né? Com aqueles, nem lembro mais, uns negocinhos vem a de manteiguinha, aquelas vem coiseiras lá. E aí eu né, sabe assim, ó, o que eu posso oferecer? Porque assim, às vezes dentro do seu salão também pode ser que aconteça de acontecer algum atraso, de você demorar um pouco mais, e é passivo. Claro. Enfim, isso pode acontecer, não é que, né? Não é que é... Mas você tem que tornar a experiência melhor. Exato. E qual é o pãozinho do Outback que Mas você pode entregar dentro do salão? É isso, é o todo, experiência, né? porque o serviço é obrigação de alto padrão. Exato. Agora, quais experiências a mais você vai estar oferecendo? Para você saber que experiência você vai entregar, vai depender do seu posicionamento. Por que o Outback foi lembrado? Milhões de restaurantes fazem couvert. Só que o Outback é um restaurante que tem um perfil de posicionamento como um restaurante australiano. Apesar dos australianos que vêm para cá, falam que não tem nada a ver, né? Mas ele se posiciona como um restaurante australiano. E ele oferece um pão australiano. Sim. E esse pão vem quentinho. É top, né? E tem um sabor diferente. E se tornou o pão do Outback. Ele criou uma identidade baseada naquilo que ele vende. Tem coerência. Tem coerência, né? Então, dá continuidade de experiência. Você entende, especialmente a gente que não sabe como é comida australiana,
que você está no restaurante Como é, australiano. exatamente. É. Então, assim, tudo faz sentido. Por quê? Porque o posicionamento é claro. Show de bola. Então, a partir desse momento que você já entendeu o que seu cliente quer, já entendeu qual que é a sua essência para entregar a verdade, já está ouvindo do seu cliente, Tive um insight aqui, tá, Bruna? Me lembra depois? Vai. já está entendendo o seu cliente e entendendo através do olho de quem atende ele lá na ponta, que também aumentou a sua diferenciação cognitiva em relação ao que você está entregando. Já fez o mapa de empatia. Você já tem quais são alguns diferenciais que você vai estar oferecendo para resolver as dores dele e para atender quais são as coisas que têm valor para ele. Uma dúvida, um mapa de empatia para cada Para cada persona. Fechou. É porque é sobre descobrir essa persona. Claro. Né? Exatamente. Está na hora de você posicionar-se como autoridade naquilo que você oferece. Ótimo. Porque você já está oferecendo algo diferente. Você já tem aquela situação que você já se diferenciou no mercado, mas você não diferenciou no mercado porque você acordou um dia e falou assim, eu vou fazer isso. Você diferenciou no mercado em cima das necessidades reais do cliente que você quer atender. Sim. E da sua essência, daquilo que você acredita que você tem para entregar para o mundo. E isso faz com que você agora precise se posicionar. E como que você vai fazer isso? Aí nós temos a jornada de compra. A jornada de compra eu vou ter que falar rapidamente aqui, porque tem muito assunto ainda para a gente passar aqui. Se a gente estender, a gente vai embora, tá? Por muito tempo você tinha o que chamavam de F-Mode e S-Mode, que é o primeiro momento da verdade, o segundo momento da verdade. Qual que era o primeiro momento da verdade? Aquele momento onde você se deparava pela primeira vez com o serviço, ou com a marca, ou com uma campanha, ou com a fachada. Então, eu estou andando na rua, aí eu vejo uma fachada que tem lá salão especializado em atendimento de criança. Fala, poxa, olha que legal, tem um salão aqui perto de casa agora que é especializado em atendimento de criança. Então, você foi impactado com aquilo é uma verdade que te passaram. Quando tem o segundo momento da verdade? Quando você leva seu filho lá. Puta, ele é especializado mesmo, né? Funciona mesmo. Então, você pode ter uma confirmação da expectativa que foi criada através da comunicação, como você pode ter uma negação daquilo que foi ou fez, gera uma decepção e que é uma série de problemas. Então, assim, não crie expectativa daquilo que você não vai entregar. Poxa, tá? Paulo. É o primeiro ponto. Posso contar de uma experiência bem rapidinha? Sim. Sobre isso? E uma coisa que eu ensino, tá? E eu tive um baita de um aprendizado de um cliente, né? Uma lição, assim, um choque de realidade, né? Eu ensino, né, nas minhas mentorias como você confirmar e ter o comprometimento do primeiro cliente do dia ou do período, sabe? Geralmente do dia. Porque, assim, quando você tem uma agenda lotada dentro de um salão de beleza, você tem uma agenda, tem aquele cara 8 horas, depois o outro 8h30, enfim, né? Dependendo. Se o primeiro atrasa, vira uma bola de neve e você começa a trazer um monte de insatisfação, de experiência ruim para os próximos, para os demais todos. E cada 5 minutos faz a diferença, entendeu? Claro. E aí eu né, bolei um jeitinho, uma mensagem específica para confirmação e lembrete de horário para o primeiro cliente do dia. Sabe? E nessa mensagem, falava ali no finalzinho. E, claro, se puder e quiser chegar 5 minutos antes, o seu café já estará sendo preparado. Só que aí veio um marqueteiro aqui para mim, entendeu? Meu cliente ele gostou daquela mensagem e tal, e chegou 5 minutos antes. E aí ninguém ofereceu café. Putz, ele, claro, né? Tinha liberdade com ele falou para mim, falou, Elaine, entendeu? Tá furado, né? O momento da verdade não coisa. E quantos não falaram, Paulo? Sai daqui, isso é muito sério. Isso é muito sério. A partir dali, eu criei um curso, vai ser o meu primeiro curso online, entendeu? Que fala sobre jornada de valor. Fala sobre os 15 momentos da verdade dentro de um salão de beleza. É bem bacana, bem legal para você, entendeu? Legal. Que fala sobre o antes, o durante, né? E o depois, mas tem um momento ali ainda do uso, né? Desse serviço. Que no nosso caso de beleza não acaba quando essa cliente vai embora. Tem o cara chamado marido em casa. Entendeu? Para que note aquele cabelo ou não. E o que ele fala, como ele olha, impacta no que você entregou.
Olha que situação. Enfim. Além do marido, tem os outros do caminho na rua também, né? Mas aí não pode falar pro marido só. Mas faz diferença. Às faz vezes só o diferença. marido não percebe, né? Todo o resto percebeu, né? Exato. Esse é um E problema. o marido não percebendo é um problema Não, sério para porque algumas, ele né? vai perceber a fatura do cartão. Né? Muito bom. Mas ok, momentos da verdade, né? A jornada desse cliente. Então, e aí você tem, por muito tempo, eram esses dois momentos da verdade, né? Que você tinha a promessa e a entrega, basicamente. Com a internet, você passa a ter o que o Google denominou de Zero Moment of Truth, momento zero da verdade, que é o Z-Mode. O que é isso? É a pesquisa que você vai fazer antes de ir. Dificilmente hoje alguém vai em algum lugar, especialmente se tiver um valor agregado maior, sem pesquisar antes se aquilo é bom. Você vai comprar um carro, cara, você entra no YouTube para ver tudo sobre aquele carro. Você entra para ver qual a avaliação daquele carro. E o cabelo também, com tanto aplicativo de inteligência artificial, como é que fica aquele cabelo, como é que não fica, quem é essa pessoa, olha lá pro cartão de visita chamado Instagram, entendeu? Hoje, do profissional, para saber se ele faz ou não faz. Você tem todas as redes sociais para ver se aquilo é bom, se não te chamou atenção. Aí você vai ver os comentários no Google, as quando você avaliações. pesquisa, você vai ver as avaliações. Esse é o momento zero. Então, só que você tem que preparar seu momento zero. E quando ele estava falando sobre ser autoridade, o que é o momento zero? Gente, contrata, sei lá, um jornal para fazer uma entrevista com você sobre determinado assunto, né? Que você quer mostrar que você tem autoridade, sabe? Não precisa contratar uma assessoria de imprensa, porque para a maioria dos salões não vai ter viabilidade isso. Mas em vez de você fazer uma publicidade normal, contrata uma matéria onde você tem a oportunidade de falar aquilo que você sabe. E não é sobre quem estará vendo aquele jornal, mas é para quem você pode mostrar que você estava no jornal. Mas depois que você tem, é exatamente isso, depois que você tem a matéria, você coloca nas suas redes sociais a chamada para direcionar para a matéria. Sabe? Então, aí a pessoa entrou na rede social para ver o que você é, se tem qualidade naquilo que você faz. Você direciona para uma matéria onde você explica de uma maneira forte, mostra seus diferenciais, você passa confiança, você passa credibilidade. E isso te gera autoridade no assunto. Então, e tem várias formas de fazer isso. E um outro momento da verdade que foi criado é o U-Mode, que é o Ultimate Moment of Truth, que é o último momento da verdade. O que é o último momento da verdade? Você vai para um hotel. Cara, você vai ler lá no Trivago, aonde for, as experiências das pessoas, as avaliações das pessoas. E as pessoas fazem aquilo com o objetivo de ajudar o próximo. Tive problema ali com isso, isso e isso. Foi muito bom, assim, assim, assado. E você vai no TripAdvisor para ver restaurante, você vai nas avaliações do Google, você vai... Então, se você fomentar isso, às vezes você faz vídeos com clientes seus falando sobre os benefícios de... As pessoas confiam muito mais em alguém que ela nunca viu e colocou um depoimento do que você falando de você. Exatamente. Quem tem filho feio, né? E o que é legal é que o emote de um é o emote do próximo. A experiência de um é o que vai ser visto pelo próximo para contratar você. Então, crie estratégias do que vai ter sobre você na internet. Inclusive cuidando nas avaliações, se tiver algum comentário negativo, responde. Preserva a sua imagem. Não, preserva a sua imagem. Se for necessário, se desculpa e coloca quais são as formas que você está colocando para resolver aquele problema que aconteceu. Para que ele não volte a acontecer. E não maquiar problema. Ou ignorar. Cada um fala o que quer. Porque as pessoas levam em consideração o que o outro fala. Ele leva em consideração como você se posiciona em relação aos problemas que existem. Uma vez, numa pesquisa que acho que Isto É fez sobre as 10 melhores empresas no que se refere a atendimento,
Primeiro, o início da pesquisa era sobre tempo de resposta, entendeu? Diante de uma reclamação, né? E aí enumerou as 10 melhores e as 10 piores também, né? Enfim, telefonia estava em um desses pilares. Mas sobre o tempo de resposta, eu achei muito incrível aquilo, sabe? Sim. Não é sobre a ausência de problemas, mas é sobre o poder de resolução imediata de um determinado problema. O tempo de resposta, realmente, diante de uma dificuldade. Isso é muito legal, né? Com certeza. Você É, mostra que você é dedicado ao cliente. Mostra que exatamente. você leva o cliente em consideração. Não é sobre ser perfeito, né? Não, e não é sobre ganhar dinheiro. Ou, O que acontece é assim, é importante que tudo que a gente falou aqui sobre entender o cliente, fazer aquilo que tem valor realmente para o cliente, entregar o que tem valor para ele, cuidar da sua equipe interna, ter um propósito naquilo que você oferecer. Tudo isso sintetiza uma coisa só. Você não trabalha para ganhar dinheiro. O resultado financeiro é consequência. Se você fizer tudo isso com qualidade e entregar de verdade aquilo que você acredita que vai fazer com que o mundo fique melhor de alguma maneira pelo que você faz e que respeita as pessoas, o dinheiro vem. ele é consequência, né? Inclusive, você pode até cobrar mais, porque você está entregando mais Percepção também. de valor, né? Muito legal. Então, não tenha qualquer negócio como objetivo de ganhar dinheiro. Tenha com Não objetivos mais ignore isso, nobres. né? Não, a questão é que não existe filantropia, tá? Não é essa a questão. O grande objetivo de uma empresa, no final, é obter... Paulo, vamos Não, lá. não é. Vamos lá, só para a gente É. deixar claro. Não é que o objetivo final da empresa é ganhar dinheiro. É que se ela não ganhar dinheiro, ela não continua. Ela não existe mais. Boa. Então, assim, só que se você sair da sua Mirar, casa, abrir uma empresa pensando só no financeiro, não vai rolar. cara, ninguém vai fazer por você. Nossa, eu gosto da Elaine, eu quero que ela fique rica. Eu vou lá, eu não tô nem aí, porque ela não tá nem aí pra mim, mas como eu gosto dela, eu vou lá e vou pagar mais caro nela que nos outros, porque acho que ela merece ser rica. Não, né? Sabe? Não é sobre isso, né? Então, assim, o que Não é importa sobre é compra de mim porque eu preciso percepção bater de meta, tá? custo-benefício. Exato. Vendedor que chega e fala assim, poxa, me ajuda. Preciso Cara, eu de- vou te ajudar. Eu tô ferrado igual você. Não, não Tem faz gente que ainda usa esse sentido. argumento, né? Sabe o que é? Que Tem. eu tenho que bater meta. É, Quer que eu fale da minha meta também? Vamos lá. Então, assim, sempre o foco é em algo mais do que isso. E o resultado financeiro, ele tem que ser mensurado. Aí todos os processos têm que ter entendimento de Não qual que é o pode ser custo para ignorante. que você faça a precificação. Não dá para ignorar Não, isso, né? De você tem que maneira fazer a nenhuma, né? precificação baseada em custo, baseado em você ter a lucratividade adequada. Senão, você sabe que tem muito salão que quanto mais atende, mais prejuízo toma. Porque não mensura qual grande que é o problema. custo do atendimento em relação àquilo que ele cobra. Então, tem uma série de fatores que tem que ser, obviamente, uma empresa tem que ser levada a sério. Mas o que a gente está falando aqui é em geração de receita. E a geração de receita, ela nasce na essência do que você entrega e não no que você Até vai para ter de falar de lucro. precificação, Paulo, inclusive, né, o que eu ensino e também o que eu aprendi sobre precificar não é só sobre o custo, né? É sobre o quanto esse cliente está disposto a pagar, quanto ele consegue perceber de valor por isso, né? Eu sempre falo que para precificar você precisa de 3 itens, 3 Cs. Concorrente, quanto o mercado está cobrando nisso aí, como é que está o mercado, né, em referente a isso, qual que é o seu custo, e aí envolve 500 custos, aí, 500 formas de custo, e o quanto o seu cliente está disposto, o quanto você consegue transmitir de valor para saber o quanto seu cliente está disposto a pagar por isso, né? Então, envolve isso também, envolve propósito, envolve, né, tudo isso que você... Envolve experiência. Envolve Quanto experiência, envolve tudo. vale um churrasco? Depende de onde, né? Se você Depende do for quê. no espetinho, que você come em pé, quanto vale? Se você for num restaurante que te serve bem sentadinho, no ar-condicionado e tal, quanto vale? E quanto Se vale? essa experiência, esse restaurante, além de você comer sentadinho e tal, te der cortes diferentes, que você tenha clareza de que aquilo agrega um valor. E se essa carne for coberta de ouro
e o cara que serve faz assim com sal. Sal. Quanto que vale? Exatamente. Só porque você tirou foto porque o cara tava do seu lado fazendo isso aqui, entendeu? Nossa, já. Agregou status, agregou valor agregado. Porque as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, olha a Elaine comendo lá no... Não lembro do seu nome do cara. Também não lembro, porque eu não sou público-alvo Mas de é. lá. Mas... Exatamente. Qual que é a Ainda, maior né? necessidade? Ainda. Se bem que eu não sei se eu consumo, porque a gente cria o que é valor para mim. Talvez para mim aquilo não seja valor. Mas por exemplo, tem o público dele? Tem. Então ele entendeu a persona, ele E entendeu foca na o que faz persona. diferença para aquela pessoa, ele entrega. Paulo, São não é experiências, sobre não é atender... carne. não é carne, não tem nada a ver com carne. Que top isso, né? Quando a gente entende isso, né? E salão é a mesma Ó, coisa. isso aqui também, né? O café. Eu falo, né, que eu comprei essa xícarazinha, esse kit de xícara numa visita aí ao Starbucks. E não imagina, tinha café muito mais barato lá, mas eu queria, não sei se foi a primeira vez que eu tinha ido no Starbucks, mas eu queria entender o que esses caras fazem, entendeu? E tão diferente que me faz parar ali e que me faz tirar uma foto com o meu nome escrito no meu copinho de café. Que incrível aquilo, né? Porque ninguém coloca seu nome no copo de café seu. É personalizado para você. É um café feito para você. Tipo assim. Mas Detalhe, né, que faz toda a diferença, né? É uma experiência que os outros Paulo, entregam. quem atende todo mundo, né, eu costumo sempre falar assim sobre os salões multifacetas, né? O salão tem o salão, tem as empresas especialistas, eu vou falar de salão, e tem o salão multifuncionalidade. Quer dizer, o cara não faz só cabelo cacheado, ele atende a loira, a morena, mesmo assim, ainda ele precisa afunilar para o tipo de pessoa, porque não é sobre a pessoa, é sobre a quantidade de serviços, talvez, é sobre o serviço. Por exemplo, um salão multifaceta, ele não atende só o cabelo cacheado, ele também faz a unha, ele também faz a maquiagem, ele também faz, entendeu? E atende, sei lá, talvez, não sei, a família daquela pessoa, mas ele atende vários tipos de serviço que aquela persona. Mesmo assim, eu preciso afunilar aquele tipo de persona, né? O comportamento daquele cliente, É que nesse né? caso. Porque senão eu quero atender todo mundo. E quando eu quero atender todo mundo, Mas você pode eu atender acabo todo não mundo. atendo todo mundo no sentido de, aqui eu atendo todo mundo. Mas você aqui pode eu atender atendo. todo mundo. Contanto Mas que você entendendo- delimite os perfis de pessoas diferentes. E aí você atende todo mundo, mas respeitando o que cada Aquela- perfil que está lá dentro Queira. tem valor. Mas eu começo a comunicar mais sobre aquele tipo de cliente vai que eu gostaria de acontecer- atender. A persona, né? O ideal lá. O que vai acontecer assim, tem mercado que você pode segmentar. Porque o mercado é amplo, tem muita gente, tem mercado que não. Você mora numa cidade menor, você vai segmentar, já tem pouca A gente. gente vai atender Se menor você gente, segmentar, né? você vai atender menos gente ainda. Não gera viabilidade. Agora, Exatamente. você vai ser um salão que atende vários perfis, entenda o que esses perfis valorizam e entrega para cada perfil o valor que ele merece. Talvez você não vai ter uma decoração especializada, Aquilo. direcionada para um perfil específico. Você não vai... Mas, assim, o respeito pelo que tem valor para o seu cliente, para aquele cliente específico, para aquele perfil de cliente, você vai ter. Ô, Paulo, desmistifica essa história de que eu preciso tratar todo mundo de forma igual. Mas por que você faria isso? Não, só para eu entender. Eu ouço, né? Às vezes tem muita gente que tem talvez uma visão errada do atendimento, do tratamento. Errada não, né? Mas assim, que leva muito mais para o respeito. Eu isso. respeitar todo mundo, É isso, ok. é Mas isso. atender, tratar Então, vamos cada lá. um à sua Vou te maneira. dar um exemplo interessante aqui. Porque isso, às vezes, quando eu falo disso, às vezes fala assim, meu Deus, como assim? Não. Respeitar, ser cordial, geral, todo mundo. é Mas servir o obrigação. café com açúcar para o Paulo, porque ele gosta com açúcar, e sem açúcar para a Elaine, porque ela não gosta de açúcar. Se eu colocar açúcar ou deixar de colocar açúcar e servir E se para da geral, próxima eu vou vez estar que com eu vier problema. aqui, que você vier aqui e eu te entregar já sem açúcar, sem te perguntar, você vai Opa. se sentir valorizado. Exatamente. Porque eu te entendo.
sabe? Eu te respeito, você não é mais uma que está passando aqui. Você é conhecida. E existem sistemas para facilmente saber se gosta do café de que jeito. Mas, vamos falar sobre tratar todo mundo igual. Tratar todo mundo com respeito da mesma maneira é obrigação. Não é diferencial nenhum. Agora, eu vou vender um carro usado. Tá? Aí, esse meu carro usado, eu vou vender para uma mãe de uma criança pequena. O que eu falo para ela que o carro tem? Ó, tem um porta-mala legal que cabe carrinho, cabe as coisas do nenê. O banco de trás tem aquele sistema Isofix para colocar a cadeirinha que ela fica segura. A abertura da porta facilita pegar, entrar e sair. Entendi. Tem airbag lateral, se acontecer alguma coisa, o nenê que está no banco de trás vai ser protegido. É fácil de estacionar onde você precisar ir e tal. Beleza. Eu vou vender o mesmo carro para um advogado. Vou chegar para ele e falar assim, ó, tem uma presença legal quando você chegar nos lugares que você for. A documentação está toda perfeita, é o único dono, sabe? Está todo feito o processo de transferência, está tudo e tal. Eu vou vender o mesmo carro para um moleque de 18 anos. O som é bom pra caramba. A roda assim, falar sobre os pontos, dar evidência naquilo que interessa para aquela pessoa. Cara, imagina se eu chegar para um moleque de 18 anos para tratar todo mundo igual e falar assim, olha, tem Isofix para prender cadeirinha. Cara, ele vai falar assim, Deus do livre, que você tava jogando praga que eu vou ter filho agora. Eu não quero nem chegar perto desse carro. Sabe? Exato. Porque você acessa, inclusive, medos das pessoas se você tratar todo mundo igual. Legal. Sabe? Você ativa alguma então, crença, alguma igual. experiência, Cada pessoa é uma pessoa, que... cada perfil é um perfil. Show de bola. Tá? Show de bola. Acho que... Perfeito. Não, perfeito. Tá. E aí, quando você tem tudo isso, você já sabe quem você é, você já sabe o que você vai entregar, você sabe. Então, você tem que ter uma comunicação com o mercado. E aí vem aquela parte que busca um profissional. Por quê? Porque você tem que ter formatos, métricas de mensuração, ROI, que é o retorno do investimento que você fez. A sua comunicação tem que estar com SEO correto, que é para quando as pessoas forem pesquisar sobre você, ter uma presença orgânica, ter uma presença paga, que posição que você vai estar em relação a palavras-chave que você vai estar comprando. São todos esses conceitos de marketing. E isso é obrigação que você faça bem feito. Então, caso você não tenha conhecimento suficiente para isso, procure um profissional que vai te auxiliar a fazer isso. Legal. Da maneira dentro do investimento que você fizer, que seja o melhor investimento. Mas não cometa um erro que é muito normal hoje em dia. As pessoas no marketing trabalham muito esse conceito de matemarketing. Tudo é métrica, que é obrigação você ter. Mas não se preocupe em emocionar a pessoa do outro lado. Então, você aparece 200 vezes para a pessoa e você é ignorado sumariamente 200 vezes. Porque não faz sentido para ela aquilo que você está comunicando. Mas na hora que vem o relatório, fala, pô, entregamos para o público X exato tantas vezes, e não vem o resultado. Porque falta essa empatia. O que é importante para você, Elaine? Eu vou falar para você o que você precisa ouvir. Eu vou falar para você a dor que você tem, como eu posso te ajudar nela. Eu vou falar para você os sonhos que você tem, como eu posso te ajudar neles. Porque eu te entendi. E a comunicação, ela tem essa obrigação, tá? Então, marketing digital, né? Influencers, mídia social, foco, as pessoas te procuram. Pega influencer que faz sentido para o seu público. Toma cuidado para ele não virar a sua imagem, porque no outro dia ele faz uma bobagem na rua, você cai junto. Que seja alguém que te divulgue, mas que não seja a sua imagem. Porque pessoas fazem bobeira. E no mundo de hoje, se ele for cancelado, você pode ser cancelado junto. Esses dias eu orientava uma pessoa que nem é minha mentorada, mas veio me pedir ajuda.
ela falou assim, poxa, eu contratei até a Juliana Paz para fazer um marketing para o meu salão. Eu falei, mas, né? Você acredita mesmo que o teu cliente acredita que ela veio aqui e fez? Ou, entendeu? Teve Não, uma né? vez Não que faz apareceu sentido, uma né? campanha que a Ana Maria Braga fazendo propaganda no fogão Daco, que é uma marca super Aham. popular. Tipo assim, com certeza, na casa dela, o fogão é Daco, né? Pra ela, sabe, não Sim. Não conecta. cola, né? Então, assim, É. fica... Tem As pessoas muitas olham e falam assim, marcas. tá sendo pago para falar. Ah, Não tem credibilidade, não tem essência. é. Lembra que as pessoas gostam de autenticidade. A gente vem aqui, por exemplo, para neurociência, falar rapidamente sobre Aham. neurociência. A neurociência ela é muito forte. Hoje você fala em neuromarketing, pesquisa de neuromarketing. Como que funciona a pesquisa em neuromarketing? Tem alguns processos, por exemplo, para vídeo, que quer saber se aquela campanha vai impactar adequadamente ou não. E eles mensuram 3 linhas. Eles mensuram nas vertentes se você tem a atenção adequada, se vai gerar memorização e se a motivação é positiva ou negativa, que vai gerar atratividade ou afastamento em relação à marca através daquela comunicação que está sendo feita. Ah, Estou falando algo não para ser aplicado, sim. Aham. mas para entender como Aham. funciona a questão hoje de neurociência na comunicação. Tá. Como que eles fazem isso? Eles trabalham com eye tracking, que é uma ferramenta que mede aonde você está olhando, né? Em que parte da tela você está olhando. Caraca. Então, você está tendo uma campanha e muitas vezes sua marca está aqui, mas está todo mundo olhando para o rosto da pessoa que está lá do outro lado. Aí, no final, ninguém nem lembra que sua marca é essa. Lembra da propaganda, mas não lembra de quem. Quantas vezes a gente já viu isso, Sim, né? aham. É, Só não sabia que tinha ferramenta que mensurava isso. E você vai com uma touca Você que sabia, faz, Bruna? ao mesmo tempo, Já estudou isso? um eletroencefalograma, Ah, além do eye tracking. Porque essa ferramenta ela é um pouquinho mais completa, tá, Bruna? Porque daí detecta qual parte do seu cérebro está sendo ativada em cada momento da campanha. E aí você tem um entendimento sobre se aquilo está gerando uma motivação positiva ou negativa, se aquilo está gerando uma atenção de foco ou não e tal. Então tem uma série de coisas. Quando você estuda neurociência, dá uma sensação ruim às vezes, sabe? Porque a gente tem aquela ideia que nós somos únicos, né? Nós somos indivíduos únicos, com nossa ideia, com o nosso jeito de pensar, com a nossa vida, eu sou individual. Aí você vê um negócio com eye tracking, que você faz o eye tracking, você olhou para o mesmo lugar que todo mundo olhou, cara. Aí você fala assim, caramba, a gente é programado para ver as mesmas coisas. Quando você aprende isso, você começa a fazer campanha que usa aquilo, entendeu? Que faz com que a atenção tenha maior, que a atratividade seja maior, que uma série de fatores que com a soma de vários materiais você consegue fazer uma compilação e ter essa percepção. E qual que é a diferença da pesquisa de neuromarketing para a pesquisa convencional? Quando você pergunta para alguém se gostou da campanha, a pessoa viu, sentiu, só que para ela falar, ela racionalizou. Aí ela pensou assim, se eu falar o que eu penso, será que ele vai ficar magoado? Se eu falar o que eu penso, será que eu vou parecer inteligente? Então você tem uma série de viés cognitivo que passa a entrar ali. Sendo que quando você pega as pesquisas de neuromarketing, seja através de sudorese, dilatação de pupila, tem uma série de formas de você fazer a reconhecer isso, né? mensuração. Então você tem também eletromiografia, que você pega se houve qualquer tipo de estímulo do corrugador ou do zigomático, que são músculos da face, aonde se o zigomático teve qualquer tipo de alteração, é porque você, mesmo que você não tenha Reagiu. sorrido, você teve algo positivo. Se o corrugador teve qualquer tipo de reação elétrica, você teve alguma coisa contra aquela comunicação que você foi colocado. Então, assim, isso é muito legal. Assim, eu estou trazendo só alguns Caraca. tipos de coisa de onde está indo esse nível de pesquisa, né? Então, Então a gente não é exatamente assim, ó. só que A gente segue um tipo de comportamento. trazendo neurociência para o mundo do salão. Tá.
existe uma clareza que essa memória positiva que você tem das coisas, quanto mais sentidos você atingir num atendimento, melhor a memória que você vai ter daquele lugar. Claro que se os sentidos forem positivos. Mas a memória vai aumentar de todo jeito. Pode ser até para o mal, negativo. mas vai. Então, assim, se você conseguir trabalhar os 5 sentidos, e como você vai trabalhar isso? Você vai ter uma sonorização adequada no ambiente que você está trabalhando. Existem estudos para ter uma sonorização adequada. Você vai ter Olfato, uma né? essência no local que vai te gerar a lembrança daquele lugar de uma maneira positiva. Então, para trabalhar o olfato. Várias Você marcas já tem o entenderam isso, tato. né? Nossa, quando você vai fazer a barba, sabe? Ou lugares que você vai que assim que termina o corte, faz uma rápida massagem no couro cabeludo ali e você tem um diferencial de tato daquilo, com todo o respeito que tem que ter dentro do processo. Aí, paladar, oferecer um café, oferecer uma balinha, mas é aquela balinha que não é uma balinha que eu fui ali no farol, comprei, estou entregando para você. Não, é algo específico que conversa com a identidade do salão, que nem o pão do Outback. Conversa com a identidade que eu criei do salão, um chá, uma coisa. E a visão que tudo faça sentido com aquela identidade que você quer colocar. Você trabalhou 5 sentidos. A chance de isso aumentar é cientificamente comprovado. Você fideliza seu cliente porque você trabalhou ele, a memória dele, olfativa, gustativa, de visão, de audição e de tato, foi ativada. Ele tem relação com você em vários sentidos diferentes. Você é diferente do outro salão que não entrega nada disso, sabe? Então, neurociência pode ser aplicada. Você tem que saber como utilizar. Show de bola, hein? E isso vai ativar todo o sentir dessa pessoa, né? E as lembranças e as memórias todas. Uau! Top, muito legal. Muito, muito, muito legal. E não é bicho de 7 cabeças fazer, né, Paulo? Assim, né? Não, Começa e aí... com um sentido? Não, Começa com todos? trabalha o máximo possível. Tá. Para quem não faz nada, para quem nunca se atentou em nada. Você já atinge. Qual? Ué, Qual? todo lugar você vai estar ouvindo alguma coisa, você vai estar vendo alguma coisa, você vai ter contato com a cadeira, se a cadeira é boa, se a cadeira é ruim, você vai ter um cheiro que, nossa, você está sentado ali, daí do seu lado está uma mulher fazendo química e vem aquele cheiro que você não está tendo benefício nenhum com aquilo, mas o cheiro de amônia, sei lá se ainda usa essas coisas. Eu não sou um público-alvo para isso, não. Mas, assim... Formal da vida aí. Mas te traz experiências que podem ser negativas. Então, cuida. Cuida que, independente de você cuidar ou não, as experiências vão existir. Legal. Então, cuida para que elas sejam positivas. Som, né, também, né? Ter Até um mesmo os som ruídos ambiente adequado, entre que tenha a ver equipe, com né? o perfil do público. Que a gente estava falando agora há pouco sobre jogo, a gente está falando sobre num lugar mais masculino, você pode ter uma característica mais rock, sabe? Você pode ter As um lugar barbearias onde... entenderam isso muito bem, Muito né? melhor do Muito que bem. os salões. As barbearias vieram Sabe? com essa pegada, assim, gritando e super certo, né? Copiando dos americanos. Sim. Mas funcionou. Tá ótimo, funcionou Então, muito bem o cara aqui. põe videogame, o cara põe mesa de sinuca, o cara põe cerveja, sabe? E coloca a mulher na recepção. Pronto. Ela fala, nossa, ficou lindo o seu corte. Realmente, as barbearias estão de parabéns. Você ficou bem. Já tá bom, já valeu o custo. A única questão é que as barbearias não estão sabendo colocar isso na sua precificação, tá? Não estão conseguindo fazer essa gestão financeira não estão colocando porque eles colocaram todos a mesma coisa e deixou de ter valor agregado. Se você entender o que o seu público específico daquele lugar quer, você vai entregar para ele algo que a outra não está entregando e você vai conseguir precificar. Puts. Tá? Sacou aí? Você que é barbeiro, dono de uma barbearia, acho que vale a pena, né?
Olhar um pouco mais... Lembra que as pessoas pagam pelo benefício que elas recebem. E o Não pelo benefício processo, né? tem a ver com o valor que tem para ela. Nós e não para todo compramos mundo. o benefício, né? Nós compramos uma solução do problema. Tá. E se o problema for melhor resolvido e tiver experiências que agreguem, você paga mais caro. Porque tem até um palestrante, o Ferreirinha, que é do mercado do De luxo, aham. que ele fala que o paladar não retrocede. Se você vai num lugar e você é super bem tratado, mesmo que te cobre mais caro, você não vai querer voltar para outro lugar que não te tratam igual. Sabe? Top, né? Então, a não ser que você não possa pagar por aquilo. Aí você vai frustrado para outro lugar que não te entrega porque você não pode Mas pagar com aquilo. desejo de conseguir... Mas assim, eu vou melhorar de vida para voltar naquele que... É isso aí. É. É. E aí tem uma coisa que é muito importante para qualquer dono, que é o espírito de cool hunter ou de trend hunter. Traduz. É alguém que é responsável por captar e avaliar novos comportamentos e tendências. Então, por exemplo, começou essa febre de Barbie. Cara, coloca no seu salão antes de todo mundo que você vai preparar para ir para o cinema. As pessoas estão se arrumando para ir de cor-de-rosa. Cara, que é bom, enfim. É. Se entendendo o público, vai para lá. Não importa se você concorda com isso ou não, Elaine. O exatamente, que importa é se seu público vai fazer. Exatamente. Até porque você pode não gostar de Barbie ou achar que aquilo tem viés do que for. Seu público está indo. Você não vai levantar uma bandeira. Ah, eu sou contra, aqui ninguém... Não. Surfa, né? Até porque é um direito da pessoa gostar daquilo. E ela é sua cliente. Você tem que tratar ela conforme ela quer. Você não está lá para vender ideologia ou levantar bandeira nenhuma. Você está lá para atender pessoas. E na essência da pessoa, não na sua. Produção Claro Barbie. que se fala assim... Combo Barbie Girl. Ah, não, isso aqui é algo que é ilegal, imoral. Aí, obviamente, que você não vai fazer. Agora, não, minha visão de mundo não concorda com isso, então abre um negócio para você só. Água. Sabe? Então, assim, mas É isso voltando aí, de uma mas é isso maneira aí mais mesmo. simpática para nossa conversa. Ó, já pensei aqui, ó, combo Barbie, combo Barbie Girl, entendeu? Escova, você já vai vender um lacinho rosinha, Mas uma agora- maquiagem, a unha. Agora talvez já seja tarde. Oh, verdade, Paulo. Esse Cool Hunter é o cara que está buscando Antes. a próxima tendência, a próxima coisa legal, que é o cool em inglês. O que é legal? O que as pessoas estão buscando? Então, ele vai entender que lá nos Estados Unidos começou uma trend no TikTok de determinado tipo de cor de cabelo ou de determinado tipo de unha. Já traz, já. Ele oferece. Ah, Ele está na essência, ele está antes. Legal. Ele tá... Então, tenha esse espírito de trend hunter, sabe? E o mundo hoje gira isso. E do mesmo jeito que começou, puta, acabou, não oferece mais isso, você já saiu. Ô, Paulo, recentemente eu fiz uma enquete no Instagram. Eu tinha recém voltado de um evento, né? E aí fiz uma enquetezinha, qual é o assunto da semana, né? Todo domingo eu faço isso. Qual é o assunto que, né, você deseja falar essa semana? E aí era sobre o atendimento nos dias de hoje ou o comportamento do cliente em 2025, sabe? E aí teve um monte de gente lá, não, atendimento hoje. O atendimento hoje é sobre como ele vai se comportar em 2025, né? E aí eu vou te trazer uma situação, tá? Você vai me falar muito melhor sobre isso. Mas existe enfim, né, foi divulgado um certo comportamento do consumidor, tá? Mas que isso é muito relevante para o mercado da beleza, que é sobre o cliente ser protetor do tempo, né? De valorizar o tempo de qualidade. Existe uma pesquisa, inclusive, uma constatação da queda do faturamento nos salões de beleza aos sábados, no Brasil todo. Tá? Porque o cliente ele não está mais afim de passar aquele tempão gigantesco, um dia de folga, um dia, né, que ele poderia estar curtindo, sei lá, alguma outra coisa, lá fica lá 6 horas para ficar loira, entendeu? 2 horas para fazer a unha, sabe? Num dia desse de folga, né?
Então, trouxe essa visão e trouxe uma pesquisa também, que 72% das pessoas estão trocando de fornecedor, trocam de salão de beleza, pela demora no atendimento. Ele não quer mais, ele quer tempo de qualidade, não mais, ele não abre mão de ir para o salão, de estar lá, né, de se embelezar, de se cuidar, mas não quer sentir que ele está perdendo tempo ali naquele lugar. Isso, eu falo assim, que é extremamente disruptivo, sabe, para o gestor do amanhã. Se o cara quer se antenar, quer permanecer, eu diria até, no mercado, ele vai ter que se antenar para isso, sabe? Porque senão vai estar morto daqui a uns dias. Mas sabe o que é legal? É legal que isso é exatamente tudo que a gente falou. É. Sabe por quê? Não importa Obrigada, se você Bruno. vai ficar 6 horas no salão. Que seja um tempo Se essas top. 6 horas forem prazerosas, se essas 6 horas forem focadas em você, Show de bola. você vai querer estar 6 horas toda semana lá. Se isso te fizer bem, se isso te respeitar, se isso Foco no entender cliente. o que você gosta e estiver sendo entregue para você. Você vai todas as semanas, sabe? Então, Show de bola. agora, seu sábado, você foi pro salão. Aí das 6 horas que você passou lá, foram 2 horas sentado na recepção porque não Esperando. respeitaram o horário que marcou com você. Falou tudo agora, hein? Aí, nas outras 4 horas, o cara que estava te atendendo foi atender outra pessoa porque o salão tá cheio. Te deixou lá. E te deixou lá e você ficou perdendo seu tempo que você podia estar com seus filhos, que você podia estar Fazendo vendo alguma nada. coisa, dormindo, fazendo o que você quisesse, Trocando de canal. mas você não está sendo respeitado. Então, não está trocando de salão porque não quer gastar o tempo. Está trocando de salão porque não é respeitado. Uau. Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer para se tornar... Não, na verdade, assim, se a gente fosse conversar sobre marketing, 3 eu dias, falo um pouquinho, né? Que delícia, né? Mas eu acredito que a gente passou pelo principal problema, que é como se diferenciar no mundo que todo mundo oferece a mesma coisa. E assim, o que fica claro para mim é que independente de qual negócio você tiver, qual produto você vender, qual serviço você oferecer, o foco é em quem vai pôr o dinheiro dele naquilo. Não é em você. Agora, entenda, respeite, entregue, mas algo que você acredita. Porque se você estiver fazendo algo que, além de tudo, faz bem para a pessoa, para a comunidade, para o mundo em si, e às vezes, sabe, mostra diferenciações que você está preocupado com o descarte de lixo do seu salão, Não é mais que sobre aquela ser química que bombom, você né? usa está sendo respeitada, a forma como isso está indo para a natureza, que sabe, porque tudo isso faz diferença na hora de escolher se eu vou aqui ou se eu vou ali. Você sabe que você me trouxe agora uma lembrança? Em São Paulo tem, e é um dos salões que, enfim, né, tá turbinando, aí é exemplo, tá? É case de sucesso, mas é lá em São Paulo, né? Imagina, eles lá têm é um salão dentro do mato. Dentro de um ambiente totalmente, entendeu? Sabe? Sustentável, eles têm uma pegada de sustentabilidade, tipo teto retrátil, entendeu? É case no mundo todo, tá? Mas isso é legal lá lá em São Paulo. Que uma vez a gente foi numa turma, aqui, numa visita dessas visitas técnicas, sabe? E eu lembro que uma cabeleireira daqui, uma empresária daqui, do ramo daqui, estava do meu lado, eu estava junto nessa companhia, nessa visita. E ela falou assim, meu Deus, se eu colocar o apoio do pé, um pedaço de tora de Guarantã, lá no Mato Grosso, o povo vai falar que eu estou falida. E Mas é porque realmente. é outro público, é outra Exatamente, cultura. exatamente. E copiar, que a gente estava falando, Pois é, se a gente copiar isso, vai se dar não vai mal. funcionar. Exatamente. Agora, a pessoa de São Paulo entendeu o que tem valor para o Poxa, público dela de exatamente, São Paulo. Exatamente. O Que daqui o povo tem está que vivendo entender, naquele fluxo, naquele mundo. ele está trazendo uma biofilia para dentro do salão dela, Uma experiência. que é uma relação com o que é natural. No mundo onde tudo é de metal e de concreto, É. sabe?
Top. Então, nesse caso aqui, Aqui isso não vai. funcionaria um salão nessa, com Agora, essa entenda o pegada, que funciona exatamente. aqui e entrega o que funciona aqui. Entenda, e isso vale para o cliente, né? Entenda o que o cliente Mas é. valoriza. E aí, A essência é você só tem- essa. ah, Se você resolve o problema do cliente do jeito que ele quer que resolva, ele não vai sair do seu salão mesmo que você cobre mais caro dele. Porque a experiência dele vale o dinheiro. Ele trabalha para ser bem tratado. Ele merece aquilo, portanto que ele trabalhou. Faça bem feito, que você vai ganhar mais no final. É consequência, não origem. né, Bruna? Uau. Entender para atender, a velha frase do marketing, né? Entender quem eu quero, quem isso. Até porque lembra que Uau. o cara está comprando de você. Não está fazendo favor nenhum para você. Fechamos com isso, com essa fala agora? Paulo, é sobre isso mesmo. É básico, né? Sim. A base. Sim. É a base. A gente roda e volta para o básico. Nesse mundo com tanta tecnologia disponível, o que importa é o olhar verdadeiro para que o cliente está. E o cliente sempre ele está dando sinais, né, do que quer, né? Se eles não estiver dando, pergunta para ele. Pronto. Fechou. Gente, que top. Esse é Paulo Paroli, publicitário, com grandes feitos aí, né, Paulo? Com as experiências todas, com todos esses cursos, com todas essas formações em experiência do consumidor, em encantamento do cliente, né, com essas viagens todas. Obrigada, de coração. Eu que Obrigada. agradeço, foi um prazer estar aqui. E tudo isso que a gente falou é possível para qualquer negócio. Para qualquer coisa que você for fazer, lembra que se você atender a expectativa e superar a expectativa, fizer o atendimento do que você se propôs a fazer de maneira perfeita, e além disso, superar com experiências a mais, sua marca é diferente da outra que só entrega aquilo que ela se propôs, por melhor que ela faça. E aí é unir, é buscar a sua essência, entender a sua essência, para que você não seja fake ou cópia, xerox da galera toda, mas focar na tua persona, entender quem que é esse cliente e fazer tudo. Vamos só revisar? Eu preciso, né, definir definir quem é minha persona, fazer um mapa de empatia, cuidar da minha comunicação, né, meu posicionamento, né, meu branding ali, para entender realmente com quem eu estou me comunicando, né? Criar autoridade naquilo que Criar você faz. autoridade naquilo que através faz. da comunicação. Fazer com que as pessoas saibam que você oferece aquilo, porque não adianta você ser fantástica no que você faz se ninguém souber. O cliente que precisa daquilo não sabe que você resolve o problema dele, não adianta nada você ser especialista no que você faz. Entendeu? Uau. Comunicar. Então, e a tua comunicação tem que estar de acordo, né? Tem que ser coerente. Que quando a pessoa chegar, você tem que entregar o que você prometeu. Básico. Não, obrigação. Obrigação. Show de bola. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, Paulo, querido. Obrigado a você.